eu ganhei de meu amigo José Renato Carvalho. Un abrazo del conde para ti, José Renato Carvalho. Olha só isso. El alivio del conde para hablar de política brasileña, de la democracia y por qué no de Fidel Castro. Aliás, querido Lula, esto es un atragado para ti. Es maravilloso, rico, el charuto cubano. Olha que lindo. Agora, tudo bem com vocês? Eu não podia deixar, eu falei pro meu amigo jornalista José Reinaldo de Carvalho, meu querido amigo, ele me deu de aniversário, olha só, olha a cinza dele, José Reinaldo, olha que beleza. Isso na arte? Sim? Ele me deu, o José Reinaldo, queridíssimo, no meu aniversário, eu só resgatei agora, ele me deu este jogo de Naruto Corriba Cubano legítimo. Olha que coisa delicada, que coisa linda. José Reinaldo, muito obrigado, meu querido. Eu adorei. Eu tô aqui tirando uma onda totalmente demais. Esto, Haruto, que tu me deste. Y es por esto que estamos tocando la música cubana. Eu não trago. Eu sou que nem... Tem gente preocupada aí que eu vou tragar. O charuto não se traga. Tem gente preocupada. Eu sou que nem aquele cara que diz assim... chega pro outro e fala assim... Me dá um cigarro aí. Falei, poxa, mas... Você fuma? E o cara fala... Fumo, mas não trago. Eu não trago o cigarro. Por isso eu tô te pedindo um cigarro. Não é o caso. Eu tenho o meu charuto que eu não trago, mas eu ganho. E eu tenho ele. E eu fumo sem tragar. Só para sentir a fumacita. Gente, tudo bem com vocês? Vou fazer a live com charuto hoje, hein? Com charuto na mão. Não, vou deixar ele aqui, senão eu posso causar algum acidente aqui. Tudo bem com vocês? Vamos começar a live do Conde. Saudações a todos vocês. Cecília Maria Oliveira, Raimunda Queiroz, Elândio Ferreira, que é um charuto, né, Elândio? Rita de Cássia Gonçalves, Beto Matos, eu trago e fumo. Muito bem, Beto Matos. Cláudia Souza, que bom que não traga. Mas o charuto não pode, senão você fica numa crise de tosse aqui, impossível. Cadê meu coraçãozinho? Eu quero meu coraçãozinho. Meu coraçãocito! Del Conde! Esta maravilha! E a cinza vai se acumular. Agora ela caiu. Agora a cinza caiu. Você já pensou se eu conseguisse fazer aquela bolinha, né? Com a fumaça? Eu não consigo. Eu preciso aprender a fazer isso. Se alguém souber, me ensine, por favor. Eu vou ter que treinar muito. Até eu conseguir fazer um coraçãozinho com a fumaça. Já pensou? Eu vou conseguir. Eu sei. Cláudia Souza está dizendo que sabe. Márcia Sobral. Bom, começando em alto astral aqui. Porque a gente tem que viver a vida. O Brasil tá uma merda, todo mundo sabe disso. Mas nós temos que viver a vida, nós temos que nos divertir. E eu quero, mais uma vez, dedicar essa live pro Lula, né? Vamos ver se o Lula vai ver essa live também. E Lula, querido, olha só, quando tu sair daí, vamos fumar um charuto cubano. Está aqui esperando-te. Esperando para nós fumarmos juntos.
Eu falei que nem o Nat King Cole agora, né? Que cantava em espanhol com sotaque inglês, né? Juntos. É o Nat King Cole. Lula, meu querido, um beijo imenso pra você. Vou te mandar fotos do Pocket Show da Resistência Democrática que aconteceu no Rio de Janeiro, na Lapa. Muitas mensagens para você, que eu estou em processo de transcrição. Todo mundo te mandou um beijo muito grande, querido Lula. E nós vamos, eu vou enviar fotos, registros e depoimentos das pessoas que eu gravei aqui na minha cabecinha, protegida pelo meu gorro islâmico, e vou mandar tudo para vocês, para você no primeiro momento que eu tiver. Você vê que, Lula, Raduan te visitou, né? E o Conde ficou aqui de fora. Então, eu quero te visitar também. Eu quero te visitar, hein? Agora eu vou começar a fazer um apelo aqui, porque eu quero te dar um abraço, meu querido. Quero te dar um abraço, quero olhar nos seus olhos e quero sentir realmente como é que você tá, o que você tá vivendo aí dentro. Porque eu acho que, como você é um cara muito inteligente, você deve estar fazendo a boa e velha limonada que todos nós fazemos nas situações de adversidade. Tenho certeza disso porque eu me sinto muito conectado com você. Eu sinto que todo o povo brasileiro, inclusive aqueles que me cercam, estão conectados com você. Querem demonstrar cada vez mais afeto, cada vez mais amor, cada vez mais proteção, né? É um processo que não tem fim, o processo de o amor aumentando cada vez mais. Enquanto eles aumentam o ódio, nós aumentamos o amor por você. Todos nós aqui fora, cada vez mais forte, cada vez mais intenso. Isso é lindo e ninguém vai conseguir tirar isso de você, querido Lula. Então, essa é a primeira mensagem que eu quero dar aqui para você e para todos vocês que estão acompanhando a live do Conde aqui. Eu estou realmente com muita saudade. A live hoje vai ser Lula livre total, porque a partir do momento que você se dá conta de que o país entra num horror generalizado, infinito, erros e mais erros, declarações, né, atitudes as mais esdrúxulas e absurdas possíveis de todos os segmentos políticos que restaram, né? Lamentos, né? Tem gente lamentando o Ciro Gomes até hoje, né? Eu fico até com um pouco de pena dessas pessoas. Eu não sei o que leva alguém a querer defender o Ciro Gomes nessa altura do campeonato. Grande covarde, ficou para a história do Brasil como um grande covarde. Fugiu das eleições, fugiu no segundo turno, uma vergonha. Tem gente fugindo agora para Miami, para Portugal, para o Uruguai, e o Ciro Gomes fugiu antes ainda. Aí voltou depois para dizer que deseja um bom governo para o Bolsonaro. Quer dizer, como que alguém vai gastar os dedos no teclado do computador para redigir um texto em solidariedade ao Ciro Gomes? Eu tenho pena, eu acho que é um distúrbio, né? É uma solidão muito grande. De qualquer maneira, eu não podia deixar de falar sobre isso, porque é parte do horror que o Brasil vai vivendo nesse momento. É parte de um Brasil que vai acabando, que vai minguando. O Brasil sem Lula é um Brasil pobre, é um Brasil esvaziado, é um Brasil sem tesão, é um Brasil que não tem futuro, é um Brasil interrompido. O Lula, eu vou fazer uma pequena associação aqui com vocês, que eu acho que pode ser feita para essa situação de o Brasil estar sem Lula, né? É uma situação dramática, né? O Brasil está sem Lula. A gente tem que se dar conta disso. O Brasil sem Lula é como aquela música do Claudinho Bochecha, né? Avião sem asa, fogueira sem o que mesmo? Sou eu assim sem você, tá? Aquela coisa toda lá do Claudinho Bochecha, que foi uma música composta pro não sei qual dos dois que teve um problema e faleceu, e a Adriana Calcanhoto cantou essa canção. O Brasil sem Lula é isso, é goiabada sem queijo, é pão sem manteiga, é uma situação muito ruim. Eu vou explicar por quê. E tem uma explicação técnica para isso, não é uma explicação simplesmente ideológica e espiritual.
É uma explicação técnica. Vou falar para vocês, por que a gente sente tanta falta do Lula assim? Evidentemente, sempre lembrando que tem um segmento do eleitorado, da sociedade, né, que fica meio que à deriva. E nós que estamos há mais de 30 anos na mesma tocada, com os mesmos interesses, pensando na coletividade, pensando no país, pensando no futuro, todos nós que pagamos o preço de estar nesse lugar, que é um lugar que oferece algumas dificuldades do ponto de vista prático, material, né? Porque nós, a rigor, não somos pessoas interessadas na riqueza material e em acúmulo de patrimônio. Pelo menos eu não sou esse cara, evidentemente. Mas eu conheço muita gente, quer dizer, os interesses e o próprio Lula, né? O próprio Lula e os próprios petistas, né? Você vê que nenhum enriqueceu. O Zé Dirceu diz isso, ele disse isso no lançamento do livro dele lá no Teatro Tuca. Você vê que prefeitos, governadores, todos do Partido dos Trabalhadores, nenhum enriqueceu. Só o Palocci. O Palocci que realmente teve aí um acúmulo de patrimônio e é por isso que ele foi pego, foi preso e fez a delação, porque ele deve. Quem faz delação deve, comete mal feito e quer incriminar os outros para levar todo mundo consigo. Todo mundo para se ferrar. Então o Palocci está solto agora. Veja, só a multa que ele disse que ia pagar, que agora a justiça inclusive aumentou um pouco mais, é da ordem de 40 milhões. Então, quer dizer, o cara que tem um patrimônio de 40 milhões realmente não é petista. Né? Nós temos que encarar essa realidade. O Brasil foi tomado por muito preconceito contra o PT e deu nisso que deu. Deu nisso que deu. Porque o Zé Dirceu falou, e você pode fazer uma estatística. Quantos filiados ao PT enriqueceram? Me dá essa estatística. O Zé Dirceu diz, ninguém enriqueceu. Pegar o Tarso Genro, pegar os governadores, a Luiza Erundina, que mora num apartamento minúsculo em São Paulo, senhora de 80 e poucos anos. Vai ver se a Luiza Erundina enriqueceu. Claro que ela saiu do PT, mas ela foi prefeita de São Paulo pelo PT. Vai ver se... vamos lembrar de alguns petistas históricos aqui. O próprio Lindbergh, a própria Gleisi Hoffmann, são pessoas que são classe média, são pessoas que lutam, que tem que remar todo dia para pagar as contas. Porque a lógica que engloba, que engloba essas pessoas, e por isso que nós temos identidade com elas, não é uma lógica de acúmulo de patrimônio. É uma lógica de viver a vida. Olívio Dutra, exatamente. José Genuíno, que mora numa casa no Butantã, simples, muito simples. O único patrimônio que ele tem, próprio Lula, se você vê, o único patrimônio que ele tem é o prédio de São Bernardo, mais uma área do sítio Los Fubangos e mais uma outra, um outro imóvel que tem em São Paulo. Mais nada. Mais nada. Não é a lógica do acúmulo de patrimônio. O Lula nem carro tinha. Tem um carro dele, tem uma caminhonete que foi roubada nos anos 80, nunca foi encontrada. Ele até brincou quando ele foi depor pro Sérgio Moro. Enfim, veja, enquanto isso, o poder judiciário brasileiro vai acumulando benefícios até a medula, né? Conseguiu arrancar um aumento numa situação dramática. Hoje, o funcionalismo público brasileiro é 10% do PIB, dado que saiu hoje divulgado pelo IPEA. 10% do PIB, 725 bilhões por ano custa o funcionalismo público brasileiro. Não estou criticando, me desfazendo do funcionalismo público. Eu tô criticando o governo Temer, que aprofundou essa distorção do inferno, essa distorção medonha na nossa ciranda econômica, que vinha sendo a muito custo, com muito trabalho, sendo gerenciada por um segundo governo Dilma que foi sabotado desde o início. Quando a Dilma nomeou o Joaquim Levy, que muita gente critica hoje, porque criticar depois é fácil, não se dão conta do quanto foi difícil. Olha, tá quente aqui, eu tô até suando, tá vendo como tá quente? Eu vou ligar o ventilador um pouquinho aqui. Aí, ventilador. Cadê meu ventilador? Tá aqui. Para não ficar tão suado aqui para vocês, porque senão você já viu, né? Deixa eu apagar essa linha que eu usei para
Acender o meu charuto cubano! Bom, veja, economia totalmente desorganizada depois de um governo que alça o poder legitimamente como o segundo governo Dilma e imediatamente sofre sabotagem em todos os lados. A Flávia Salles está perguntando aqui, cadê os bolsominions para aprender sobre pensamento crítico? Eu quero fazer um comentário antes aqui com vocês, que é o seguinte, ontem lotou de bolsominions a minha live e eu fiquei me perguntando assim, mas por que será que todos eles vieram aqui, né? E hoje eu descobri por que aconteceu isso. Eu estava até pensando, e evidentemente está acontecendo uma movimentação no bunker de fraude dos bolsonaros, porque eles estão acuados. Eles estão acuados com essa história do cadê o Queiroz, né? Cadê o Queiroz? Pegou, tá na boca do povo, funcionário fantasma do gabinete do Flávio Bolsonaro, não trabalhou nada, só recebeu dinheiro e operou aí saques e depósitos durante um ano, o que contabilizou 1,2 milhão de reais que o COAF rastreou, e agora isso está sob uma investigação, que a investigação, sobretudo, são 20 deputados do Rio de Janeiro que estão sendo investigados. O processo do Flávio Bolsonaro foi para PGR, porque ele tem foro, então acho que nem sei porque que deveria ir para PGR, para ser sincero, porque PGR, para mim, acho que é uma questão associada com o executivo, com a presidência da República, não com um senador. Bom, não sei dizer, não sei precisar tecnicamente por que o processo do Flávio Bolsonaro foi para Raquel Dodge, caiu no colinho da Raquel Dodge. Então, isso está estressando, tá causando um desconforto muito grande no bolsonarismo, porque é o tipo de narrativa com a qual eles não estão acostumados, né? Eles estavam acostumados a posar de honestos e agora não podem mais fazer isso. Agora a coisa tá feia pro lado deles. É difícil de combater isso, tem que ter muita fake news na cabeça para combater isso. Veja, o bolsonarismo ele conquistou o seu espaço atacando o PT. Atacando diuturnamente o PT. É por isso que eles continuam atacando o PT até depois de vencer as eleições. Quer dizer, o cara ganha as eleições, como ele não tem projeto para o Brasil, ele continua atacando o PT. Que foi aquela cúpula conservadora das Américas, realizada lá em Foz do Iguaçu, com a participação do Olavo de Carvalho e de outros, do príncipe brasileiro aí, da família real, né? Aquela coisa bem grotesca, bem zoológico mesmo, né? Que redundou numa cúpula absolutamente inacreditável, porque eles falaram do PT o tempo todo nessa cúpula. Eles têm medo que o PT volte ao poder, eles sabem que o PT é irresistível que o PT volte ao poder, porque representa o povo brasileiro. Que se o poder emana do povo, meu querido, o PT vai voltar ao governo, né? Só se você não deixar mais essa máxima da democracia clássica, né, imperar nos próximos anos. O poder emana do povo? O povo é PT, meu querido. Né? Você tem uma distorção agora nesse momento aí por falta de informação, por truculência, por medo, por uma certa saturação, evidentemente, dos governos do PT, é claro, mas não é só isso, não é uma explicação unívoca, é uma explicação complexa. Você tem que ter todos os dados para poder fundamentar a razão de um partido deixar de exercer a sua hegemonia histórica, que é o PT, que nada mais, nada menos sempre esteve ou ganhou ou ficou em segundo lugar em todas as eleições para a presidência da República no Brasil. Ora, evidentemente que o povo é o PT. Não tem o que dizer sobre isso. Não tem outra tese à disposição. Se daqui a 20 anos o PT deixar de ser povo, beleza, mas hoje não. Hoje o PT é o povo. Haja vista a votação que o PT teve no Nordeste, na Bahia, em função, sobretudo porque todos vocês sabem que o Nordeste, a pobreza é muito mais intensa do que aqui no Sudeste ou no Sul. Embora nós estejamos também aqui do Sudeste para baixo do Brasil numa situação muito dramática.
de uma economia absolutamente combalida e desorganizada por esses próceres do tucanismo que endossaram e chancelaram e ajudaram a execução desse golpe de Estado, desse golpe parlamentar, que devastou o Brasil desde 2016 e que vem sendo rechaçado pela população brasileira desde 2016. Muitos de nós sempre falamos, né? Nós avisamos, eu avisei, nós avisamos. Avisamos até cansar e continuamos avisando. Continuamos avisando sobre tudo. Devastou. Michel Temer é o presidente mais rejeitado da história do Brasil e acho que da história do planeta Terra, né? Não sei se tem um presidente mais rejeitado que o Michel Temer. Vai sair do governo rechaçado pela população brasileira. E Bolsonaro nada mais é do que um Temer piorado. O Bolsonaro é piorado. Antes de eu entrar nessa questão, nesse mérito, só falar de ontem, né? De por que apareceram tantos bolsominions na minha live. Eu fiquei feliz, a live bombou geral, né? Foi uma coisa assim, acho que atingiu mais de 10 mil visualizações no Face pra mim, que é uma coisa um pouco inusitada. Mas eles apareceram e aí você pode comprovar que o bolsonarismo ele age através de algoritmos e de rastreamentos verbais lexicais que são feitos evidentemente por aplicativos específicos. Qual que foi o título da minha live de ontem? Foi Lula preso ou a barbárie solta. Era um enunciado inteiro. Lula preso e a barbárie solta. Por que muitos bolsominions apareceram? Porque eles encontraram Lula preso. Lula preso é um sintagma, né? É uma junção de palavras que atrai robôs, né? Mas não só robôs, atrai também aqueles robôs que são humanos, né? As pessoas que são passivas, que fazem tudo que o Carlos Bolsonaro pedir, né? São acionadas. Essas pessoas são acionadas quando a coisa fica feia para o bolsonarismo. Quem me disse isso, com muita propriedade, foi o genial, maravilhoso, inteligentíssimo, trompetista da democracia, meu amigo Fabiano Leitão. Fabiano Leitão é um cara das redes, é um cara que transita muito e é um cara que está em todos os lugares e que não tem, por exemplo, teria imensa dificuldade de monitorar perfis de bolsonaristas, porque eu tenho nojo de bolsonarista. Eu não consigo, nem a título de pesquisa sociológica, hoje, né, precisamente, eu não consigo mais lidar com esse tipo de criatura. Então eu não conseguiria, por exemplo, me infiltrar num grupo bolsonarista do WhatsApp para saber o que eles estão pensando. Não, eu prefiro fazer a minha luta perto dos meus, é o meu jeito. O Fabiano Leitão sabe como é que funciona esse tipo de coisa. E ele me contou coisas incríveis, importantes, quando eu estive em Brasília. E o que acontece? Quando você tem notícias anti-Bolsonaro, e que nós temos diariamente na blogosfera, na própria imprensa tradicional, o bunker de fraude do bolsonarismo entra em ação, pega essas notícias que são contra o Bolsonaro e vão desmentindo numa espécie de jogo. É uma espécie de brincadeira, é uma espécie de game. Por isso que as pessoas ficam até viciadas. Quer dizer, o bolsonarismo nada mais é do que um vício numa espécie de desmantelamento de notícias que são desovadas nas redes digitais, não importa se a notícia é real ou não. Em geral ela é real, são as notícias, são as true news, não são as fake news, são exatamente as true news, e a gente vive esse regime dos contrários, das sobreposições e das oposições, das dicotomias. Eles pegam as true news, por exemplo, diz que o Bolsonaro, a esposa do Bolsonaro mandou tirar as obras sacras do Palácio do Planalto. Notícia da Folha de São Paulo. Tá? Hoje, a Folha foi obrigada a dizer que ouviu, que prospectou essa informação de 3 funcionários do Palácio do Planalto.
Porque o que aconteceu? O Bolsonaro desmentiu, falou que era mentira. Quer dizer, como eles não têm caráter nenhum, se eles fazem ou deixam vazar alguma coisa ou alguém descobre que eles estão fazendo algum tipo de merda e isso vaza para a imprensa, é a coisa mais simples do mundo, é só desmentir, falando, não falei nada disso. Que é o que os filhos do Bolsonaro estão fazendo com o escândalo do COAF do Cadê o Queiroz? Eles estão fazendo isso com o Cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? Parece coisa de bebezinho, né? Cadê o Queiroz? Vamos botar o nome do bebezinho de Queiroz, né? Cadê o Queiroz? Que fofinho. Cadê o Queiroz? Cadê a enteada do Queiroz? Cadê a filha do Queiroz? Pra explicar pro COAF o que tá rolando, velho. Não tem ninguém. Parece que hoje o Queiroz ia dar depoimento aí, mas ninguém tá sabendo de nada até agora. Ninguém tá sabendo de nada. Aí o que o Flávio Bolsonaro fala sobre o escândalo do Queiroz? Ele fala assim, é ele que tem que explicar, eu não tenho nada com isso. Você vê como é que é, qual que é o grau de aderência, de conectividade entre o patrão e o empregado, né, o senador, gabinete, enfim, deputado na época, né, com os seus assessores de gabinete. Não tenho nada a ver com isso. O cara deposita na conta da madrasta dele, madrasta, enteada, é uma festa, né? É a ópera bufa, shakespeariana, dostoiévskiana, musicada por quem? Musicada por quem? Por Wagner? Não sei. Wagner era meio nazistão, né? Acho que era um bom cara para musicar essa ópera bufa dos Bolsonaros aqui do Le Bolsonaro, né? Uma ópera em francês ainda, né? Os Bolsonaros, né? Veja, eles estão saindo fora como os políticos tradicionais. Eles estão tornando a cada dia que passa, galera, cada hora que passa, que vira, os Bolsonaros se tornam mais políticos tradicionais ever. Porque eles tinham essa imagem de ser antissistema, de não sei o que e tal, né? Mesmo a gente sabendo que o Bolsonaro é o cara mais sistema possível que você pode imaginar. 30 anos no Congresso Nacional sem apresentar um projeto, né? Um cara que só onera a nossa economia com o salário de gabinete que ele recebe e ainda a fralda. Quer dizer, um cara... mas que conseguiu fazer uma campanha antipetista com muito ódio, né? E se estabeleceu no imaginário popular como alguém incorruptível e honesto. Bom, essa máscara caiu, já se espatifou no chão. Mas mais do que isso, o bolsonarismo ele começa a se misturar com a prática tradicional da política brasileira, que é com aquela que o PT não se misturou, e por isso que o PT foi tirado do poder. Por que a Dilma Rousseff saiu do poder? Porque ela não negociou com o Eduardo Cunha, meu filho. É isso. Não tem mais o que falar. Ela sofreu impeachment, porque ela não se deu ao desrespeito de sentar numa mesa para negociar com um gangster, como o Eduardo Cunha. Tá certo? Representante do Michel Temer e do senhor Aécio Neves, que está preso hoje, esse sim, justamente, né? É um preso comum, o Eduardo Cunha. Então, veja, misturando religião com política, aquela promiscuidade de sempre que agora está se aprofundando também. Então, no imaginário, e eles sabem disso porque o bolsonarismo, ele tem pesquisa. Eles estão sabendo o que está acontecendo com a opinião pública. E aí você percebe isso com a mudança de tom do próprio Bolsonaro. Por exemplo, Bolsonaro já está numa posição mais defensiva. Vocês perceberam isso? Por exemplo, para ele rebater a história de que a Michelle Bolsonaro quis tirar as 5 obras sacras históricas, uma do século XVIII, do Palácio do Planalto e despachar, mandar embora, chutar pro Palácio Jaburu, o que ele disse? As pessoas ficam inventando mentiras a nosso respeito. Veja, é a desculpa mais esfarrapada à la Maluf. O Bolsonaro está se tornando um Maluf. Entendeu? Não, eu não sou esse cara. Não fui, os Bolsonaros, todos eles. Lembra que o Maluf falava assim? Não fui eu.
Ah, mas o seu nome tá aqui. Não, mas não, eu sou o Paulo, eu não sou ele, né? Eu não estou aqui. Tinha até um personagem de humor que fazia essa brincadeira com o Paulo Maluf, com a história do Paulo Maluf, de negar tudo que chegava nele. Então, eles estão cada vez mais associados a políticos tradicionais do passado, absolutamente antiquados, no grau de descaramento e de prática corrupta. Os Bolsonaros, que nós sabemos, não tô contando nenhuma novidade, todos nós, vocês que estão aqui vendo a live, todo mundo já sabia disso desde sempre, né? Do grau de corrupção, oportunismo, fraude, enfim, mentira, que acontecia nessa família Bolsonaro. Agora, a diferença é o quê? Isso está ficando um pouco mais visível para toda a população, porque o Bolsonaro, afinal de contas, se tornou presidente. Tá? Bom, vamos só para não perder o raciocínio, eu quero dizer para vocês, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, botar uma musiquinha para a gente fazer a transição, tudo bem? O meu charuto apagou, ó. Mi charuto que jogané de mi amigo Zé Reinaldo Carvalho, muchas gracias. Olha o selinho do Corriba aqui, que é linda. É lindo. Cadê? Ó. Corriba. Hã? É do Conde. Então, mais um pouquinho. Tá ok? Tá ok? Tá ok. Curtam a live, me deem coraçõezinhos. Curtam, compartilhem. Inscrevam-se na TV 247, inscrevam-se onde vocês quiserem. Eu quero que vocês se inscrevam, que vocês sabem nada endibraçado nas redes digitais. Busquem informações em todos, não só no 247, busquem em todos os sites, em toda a blogosfera. Tem que ir também na imprensa tradicional, cruze as informações, evidentemente ninguém tem tanto tempo assim. E é por isso que a gente fica às vezes vendido. E é por isso que vocês assistem o Conde, assistem o Bom Dia com o Léo Atush, que está de férias, que agora eu estou fazendo o Bom Dia também, hein? Eu convido vocês lá, 7h30 da manhã, todo dia, ao vivo, fazendo o Bom Dia com o meu amigo Aquiles Lins, jornalista, fazendo aí um resumo desse... Quer que eu acenda o charuto? Eu vou acender no final da live. Fazendo um resumo das notícias mais importantes do primeiro momento da manhã, que acabam sendo as mais importantes durante o dia todo. Só para comentar então, eu tava explicando para vocês por que apareceu tanto bolsominion na minha live. Deu trabalheira danada, eu tive que bloquear uma porção deles por puro tédio que eu tenho. Realmente eu tenho preconceito, não gosto de bolsominion. Não fico perto, realmente não pago de bonzinho, de intelectual compreensível. Eu sou raiz, eu sou de esquerda, entendeu? Sou PT, não sou filiado, mas voto no PT desde sempre. Então não enche o meu saco. Fica longe de mim, Bolsonaro. Hoje não tem nenhum aqui, graças a Deus. Mas o que eu estava dizendo, assim, eles aparecem em função do título da live. Se eu botasse um título hoje parecido com aquilo lá, tipo Lula preso, eles iam aparecer de novo aqui. E como é que se explica isso? Porque eles têm rastreadores, eles têm máquinas funcionando full time na internet, nas redes sociais, do Facebook, no Twitter, que buscam ocorrência de palavras que sejam interessantes para eles enquanto produto discursivo. Tanto que a Folha de São Paulo fez uma matéria uma vez, ela fez uma matéria de gastronomia e falou do bolso, né? É uma coisa que vai pesar, né? Não vai pesar no seu bolso. E apareceram muitos bolsonaristas por causa da palavra bolso. Você vê, ninguém lê, isso é robô mesmo, né? Isso é robô. Ninguém lê nada e eles vão lá, eles estão associados a perfis que são perfis fantasmas, comentam alguma coisa, quer dizer, o cara vai lá num site de gastronomia que está falando de como fazer uma banana assada. Aí o cara fala assim, isso é tudo mentira, o Bolsonaro é honesto. Quer dizer, o que tem a ver, meu querido? O cara não leu, o cara não sabe, é um robô, na verdade é um robô, não é uma pessoa. E traços, né? Traços do perfil de bolsonarista. O perfil não tem amigos, no máximo 20 amigos.
Não tem conteúdo, não posta nada, é meia dúzia de foto escura, estranha, usa lá aquele verde e amarelo kit da bandeira brasileira, com todo respeito, quer dizer, o verde e amarelo já deu, né? O verde e amarelo ser usado por fascistas me dá um nó na minha ideia, né? Eu até conversei com a Gleise um tempo atrás sobre isso, quer dizer, putz, tem que usar o verde e amarelo, então use um verde e amarelo menos ostensivo, né? Um verde, um amarelo mais clarinho, mais puxado pro bege, e um verde assim, né? Um verde mais limão, assim, porque esse verde e amarelo de golpista vai demorar umas 2 décadas pra gente desempregnar as cores do horror, do terror, do ódio, né? O verde e amarelo muito associado ao ódio, é quase associado à ideia da pistolagem mesmo, da arma, né? Da arma na mão, o verde e amarelo. E lamentável, né? Eu não posso fazer nada, a semiótica é mais forte do que eu. Usar o verde e amarelo para defender a violência e a mentira, eu vou associar essas cores à violência e à mentira. Não vou associar ao meu país, entendeu? Não vou ser infantil a esse ponto. Tenho que fazer autocrítica. Vocês não gostam de autocrítica? Hein? Bolsomínio e tucano do inferno. Outra coisa, tucano. Quem que é o pai e a mãe do bolsonarismo? Né? A imprensa é a mãe. O pai é o PSDB, né? Então, o filho bastardo do PSDB com a imprensa brasileira é o Bolsonaro, é o bolsonarismo. É uma tese muito fácil de defender, porque à medida em que o PSDB foi perdendo espaço na cena nacional e percebendo que nunca mais na vida ia conseguir encaixar um discurso para vencer o PT, que o PT era imbatível na arte de dialogar com a população brasileira, com o eleitor, o PSDB passou a ter uma postura fascista, suicida. Ou seja, o PSDB de 2010 não era bonzinho e fofinho. Talvez lá em 2002, quando eu me lembro do Lula ligar para o José Serra, na verdade, o Serra ligou para o Lula, isso está no filme do João Moreira Salles, Serra ligou para o Lula atendeu, falou, querido, valeu, muito obrigado, você foi um adversário leal, o Lula falou pro Serra. E naquele momento realmente foi, né? O Serra não teve bolinha de papel, não teve nada, né? Em 2002 o Serra perdeu porque perdeu mesmo, não conseguiu, foi pro debate, né? Agora a gente olha para trás, o Bolsonaro foge de tudo, fugiu do debate covarde o tempo todo, a gente olha pro Serra lá em 2002 e fala, pô, o Serra foi realmente, né? Valeu, né? O cara foi lá e debateu com o Lula, teve a coragem de debater com o Lula, perdeu, né? Perdeu, evidentemente. Já em 2006 o Alckmin já estava um pouco alterado, tentou ser aquilo que ele não é, né? Tentou ser um cara violento e ele é um anestesista muito entediado, quer dizer, jamais o Alckmin vai ser firme com qualquer coisa na vida. Então ficou muito feio e ele conseguiu aquela proeza que eu não sei se vocês se lembram, que ele teve menos votos no segundo turno do que no primeiro. No tempo em que nós tínhamos campanha eleitoral normal, minimamente normal ainda, né? Você não tinha indústria de fake news operando numa eleição majoritária brasileira. E aí veio a Dilma Rousseff. E aí é uma outra história. De qualquer maneira, ela também ganhou do Serra em 2010, né? Teve todo aquele truncamento da bolinha de papel e tudo mais, mas o Serra também em 2010 ele não foi um Aécio, ele aceitou a derrota. Aceitou, querido. Não teve como não aceitar. Só realmente o Aécio Neves é o cara, é o grande estopim do terror e do horror brasileiro. Então, o PSDB gestou o bolsonarismo. Por isso que o PSDB morreu agora. O PSDB virou um braço do bolsonarismo. O Fernando Henrique já está flertando com o bolsonarismo e dizendo que ele que dizia que era uma coisa bastante ruim, agora ele está dizendo que não sabe o que é mais, né? Agora ele passou para aquela do não sei, né? Ele passou para a taxa do não sei. Não sei. FHC dizendo assim, não sei o que é, não sei o que vai acontecer.
Esqueçam o que eu falei há uma semana atrás. Então veja, PSDB e o bolsonarismo ocupou esse lugar do PSDB justamente na contraposição, na oposição ao PT. Bom, eu digredi bastante, mas para dizer para vocês, basicamente o eixo temático dessa live de hoje que é assim: sem o Lula, o Brasil morre. Sem o Lula, o Brasil definha. Sem o Lula na cena, sem o Lula conversando, sem o Lula presente, o Brasil ele esmorece. Por quê? Vou explicar por quê. O Lula está há 40 anos na vida pública brasileira. Ele teve uma atuação tão importante no período da redemocratização que ele acabou se tornando uma personagem quase que indissociável da ideia de Brasil. O Lula é um pedaço do Brasil. No imaginário popular e na cena real política. O Lula se confunde com o Brasil. Veja, isso não é nenhum tipo de idolatria. Isso é uma constatação fácil de se fazer na medida em que a gente entende que o Lula cause tantas emoções e tantas sensibilidades em todos os lugares em que o nome dele aparece. Até na cena digital, né? O Lula, por exemplo, as análises que eu testemunhei sobre a fraude avassaladora e paga do Bolsonaro nas redes sociais, quer dizer, o Bolsonaro pagava, os empresários pagavam para o Bolsonaro ir para as redes sociais, vender lá o seu ódio todo. O Lula não. O Lula é espontâneo. Então, eles empatavam. Veja, as ocorrências na estatística do Google, o Lula aparecia na mesma quantidade e antes até aparecia muito mais que o Bolsonaro. O Bolsonaro ele dá um salto assim, acho que não sei em que momento de 2018, mas aproximando-se das eleições em julho, né? Em julho o Bolsonaro dá um salto e fica igual ao Lula no número de ocorrências, né? Desses dois personagens na cena digital brasileira, com referência do Google, que é o maior, enfim, é o grande termômetro da cena digital. Então, mas o Lula aparece porque as pessoas falam dele mesmo, né? As pessoas estão envolvidas, para o bem ou para o mal, com o Lula. Bolsonaro não. A ação dele, porque o Lula ele vai crescendo regularmente, paulatinamente. Nos gráficos do Google, o Bolsonaro ele dá picos, né? Então você tem uma situação realmente, quer dizer, é aquela história, né? O Bolsonaro quer ser o Lula com sinal contrário. Ele quer ser popular, ele quer tirar foto popular, fazendo churrasco, igual o Lula. Daqui a pouco o Bolsonaro pega um isopor e põe na cabeça e vai na praia lá com a Michele Bolsonaro, né? Pra dar um rolezinho e vai, sei lá, vai contratar um stalker pra ele também pra tirar foto. Já imagina, quem que vai tirar foto do Bolsonaro, coitado? Qual Ricardo Stucker da vida vai se sujeitar à humilhação de ter que ficar fotografando um fascista, né, pelo Brasil? Bom, isso é outro assunto. O que eu quero frisar, mais uma vez, a ausência do Lula na cena política faz o Brasil definhar. O Brasil perde a referência. Inclusive, até o próprio segmento conservador deixa de ter referência. Porque o que o Lula diz fica sendo uma referência, evidentemente, contrária para esses caras, mas é uma referência importante. Porque o Lula ele é um radar. Ele sente o que o povo precisa e o que o povo quer falar. Ele chega na frente nas proposições e nas percepções de uma demanda popular. Ele é ao concurso nesse sentido, o Lula. Então a ausência dele causa um desequilíbrio muito grande. Realmente você pode perceber. Então é só você imaginar o que vem acontecendo com o Brasil desde a prisão do Lula.
Desde a prisão do Lula. Desde da retirada do Lula da cena do debate público. O que vem acontecendo com o Brasil? É um horror atrás de horror. Nós ainda mantivemos a esperança acesa com o Fernando Haddad, mas uma vez terminadas as eleições, a gente volta num processo histórico e político que nós, a cada dia que passa, nós somos surpreendidos com os horrores, né? É o programa de invadir, de rever reservas indígenas. É um desconhecimento brutal do governo de transição sobre protocolos de governança. É um show de horrores. É o desemprego saltando, é a precarização do trabalho. O desemprego está em 13%, que diz o IBGE que uma pesquisa já é velha. Deve estar muito mais do que isso. Tá? Essa altura do campeonato. Deve estar nos 15%, se não tiver mais. Quer dizer, muito alto. Quando a Dilma foi impedida, o desemprego no Brasil o Brasil tinha pleno emprego. 4% não significa nem desemprego. Porque esses 4% eles ficam oscilando, como tem uma demanda muito grande da economia, isso não é considerado nem desemprego, tecnicamente falando. Né? Agora você tem o desemprego de 15%, é um desemprego estrutural. Você tem a precarização do trabalho, 40 milhões de trabalhadores sem carteira assinada. Tá bom para vocês? Então, esse é o resultado de 2 anos e meio de Michel Temer, de PSDB, MDB no governo, de não ter Lula no horizonte. Porque o Brasil, que eu acho que a gente tem que começar a refazer um raciocínio, são várias frentes, né? Nós temos que reorganizar, digamos, até a ciência política brasileira em vista de tantas aberrações que foram aparecendo e que a ciência política não pôde prever e não pôde prevenir de nenhum jeito. Quem imaginaria que nós estaríamos na mão de um fascista em 2018, depois de 13 anos de democracia exuberante no Brasil? Muito difícil. Veja, Brasil, eu vou dizer uma coisa aqui muito lógica e muito quase que assim, ridícula, mas o Brasil não é os Estados Unidos. O Brasil não é a Argentina. O Brasil não é a França. O Brasil não é a Hungria, não é a Rússia, não é a Nigéria, não é a Índia, não é a China, não é o Canadá. O que eu quero dizer com isso? Fala, Conde! Fala! Para de enrolar, Conde! O que você quer dizer com isso? Conde! Eu mesmo vou me perguntar. Caraca! O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que o Brasil é a sociedade mais complexa do mundo. É isso que eu quero dizer. Culturalmente, etnicamente, socialmente, sociologicamente, antropologicamente, economicamente. É a sociedade mais complexa do planeta Terra. Não é trivial administrar isso. O Brasil sempre foi muito avacalhado. Ao longo do século XX, nós tivemos governos aí que nunca entenderam a multiplicidade da população brasileira, a complexidade do povo brasileiro. Poucos intelectuais, como Darcy Ribeiro, entenderam, claro que não na completude, e que nem acho que seja possível entender na completude, mas essa complexidade da população brasileira, dos seus comportamentos, da sua psicologia, da sua relação escravocrata, herança do colonialismo brasileiro, que já vem sendo, digamos assim, narrado por vários pesquisadores intelectuais de muito respeito, como Gessé Souza, como Durval Muniz, nova geração de intelectuais que vão tecendo uma nova leitura de Brasil,
Então, o que eu quero dizer? O Brasil é complexo demais. O Bolsonaro ganhou o prêmio de idiota de ouro, né? A França deu esse prêmio para ele, né? Foi o misógino do ano, sei lá o que ele ganhou lá. Quer dizer, uma pessoa que tem severas limitações de toda sorte não vai dar nem pro começo. Sinceramente. Ah, e tem até aquela história de que o povo brasileiro também é muito dócil, aceita tudo que lhe impõe. Vamos com calma, porque a gente não virou 2019 ainda. Vamos esperar para ver o que vai acontecer em 2019. Brasileiro agora quer passar o Natal, quer respirar, mas depois do Natal e do Ano Novo, ele vai querer sangue, meu querido. Passou Natal e Ano Novo, tomou seu vinho com a família, comeu o panetone, o bacalhau, comeu, né? Trollou o parente, o tio, passou o Ano Novo também, foi na praia lá, voltou. Em janeiro o brasileiro não vai querer conversinha. Porque daí vai começar uma nova realidade e ela vai pesar muito na cabeça de todo mundo. Tá certo? Veja, voltando à necessidade de o Lula existir para o Brasil. Eu não acho que o brasileiro seja dócil. Tá, Beto Matos? Somos dócil como limão. Agora que eu vi. Então tá bom. Somos dócil como limão. Somos limõezinhos. Somos limõezinhos. Porque o bicho vai pegar. Ninguém se iluda disso. As pessoas ficam A pessoa fica lá na internet, né? Acho muito bonitinho isso, né? Deixa eu botar até uma música aqui, porque senão eu não aguento, né? Essa reflexão aqui. Vamos botar a musiquinha. Vai! La música cubana com meu garoto que joga de meu amigo José Reinaldo de Carvalho. Grande jornalista. Apagou. Depois eu acendo de novo. Ó. Violino. Não é legal? Cadê o meu coraçãozinho? Vamos. Coração. Cadê? Tem um coração ali, ó. Tá vendo? Eu botei o coração do Pocket Show da Resistência Democrática de Janeiro. Sensacional. Muito bom. Vou para São Paulo, vou para Belo Horizonte, Salvador, Curitiba, Floripa. Quero estar em todos os lugares para fazer o nosso Pocket, para fazer a nossa luta com muito amor. Sempre. Sabe, manja o cara que fala assim: cadê as pessoas que não estão na rua? Aí o cara vai e tecla isso na sua rede social e reclama na sua rede social: cadê as pessoas que não estão na rua? Não é legal? É uma meta reclamação, né? Porque ele mesmo não tá na rua, ele tá lá na rede social dele. Não é tão simples assim, não sejamos simplistas. Não vamos ser simplistas, que nem os bolsonaristas, rudimentares. A linguagem é um pouco mais complexa do que isso também, né? Eu acho muito engraçado a pessoa assim: não tem ninguém na rua, mas coloca isso na rede social. Tecla isso. Então vai pra rua, meu filho. Tá reclamando que tem ninguém na rua e você tá aqui na rede social teclando isso? É ridículo. Acho que você tem que fazer uma reflexão mais sofisticada, pelo menos para poder existir na rede social e fazer uma diferença. Por quê? Através da rede social você promove muitas coisas. O próprio bolsonarismo alçou o poder através da rede social. Então você vai dizer que a rede social não serve para nada? Não é bem assim. Veja, então só para fechar a reflexão: Brasil complexo demais. E o Lula... Por que sem o Lula o Brasil definha e morre e acaba? Quer dizer, você vai ter um Brasil que vai ser diferente. Vai ser completamente diferente, né? O Lula é o exemplo, o Lula inspira, a biografia dele inspira as pessoas. O retirante do Nordeste que passou fome, que veio para o Sudeste, que veio para o Sul, em busca de trabalho com a mãe e os seus 13 irmãos. Acho que são 13. Não sei, são 13 irmãos?
que o Lula tem? Ou são 10? Pai violento, enfim, uma vida muito difícil. O Lula foi um adolescente muito também exemplar, porque ele estudou, ele fez o Senai, ele foi querer uma profissão, entendeu? Ele sempre faz questão de frisar a importância da mãe dele na construção do caráter que ele teve. 3 irmãos, então é isso, olha, até na questão dos irmãos, o número 13 está lá com o Lula. Você entende que é uma biografia inatacável, ela é admirável por todos os olhos por todos os ângulos que você consiga olhar. E isso é muito insuportável, quer dizer, é tanta virtuosidade ética que isso foi insuportável para a elite brasileira, para a classe média brasileira. Por isso que eles atacaram e odiaram e odeiam tanto o Lula. Mas eles são minoria, não se iludam com isso. Que perdeu a esposa e o filho no parto, a primeira esposa e o primeiro filho no parto, por uma questão de negligência médica, de um sistema muito ruim de saúde brasileiro, né? E continuou trabalhando por isso, e isso que levou o Lula para o sindicato, o irmão dele. Então a biografia dele todo mundo conhece, é uma biografia que inspira. Ter essa figura apartada da realidade brasileira de uma maneira tão truculenta e colocada, engaiolada numa prisão política, é uma coisa muito dolorosa para todo o povo brasileiro. Ele se sente um pouco preso também como o Lula. Como eu me sinto, como todos nós nos sentimos. Porque é forte, porque tem afeto, porque tem emoção, porque tem tom, né? O Lula, o que nós sentimos mais falta? Tom, declaração, o cara não tem medo de imprensa, o cara vai para conversar, ele dá entrevista, ele não fica se blindando de tudo e de todos para se proteger. Não, ele vai lá e fala, ele tem coragem. É um exemplo vivo. É um cara que muda a dinâmica social de um país inteiro. Ninguém pode se iludir com isso. Mas isso o Lula, por que fica pagando todo o... Não é uma questão disso, é uma questão que ele já mostrou. O cara é diferente. O cara é diferente. E aí, o que acontece? Em vez de nós, enquanto sociedade, da gente celebrar o privilégio de ter nascido aqui no nosso país uma pessoa tão especial, um líder tão incrível, tão popular, eu fico imaginando os outros países por aí no mundo, a inveja que eles sentem de não ter tido um Lula para eles. Própria França, países, a Índia teve Gandhi, mas enfim, outros tempos, né? Outros tempos. O México custou muito para ter um Obrador, mas também são dimensões diferentes. Eu fico imaginando os países, a inveja que eles sentem. Quer dizer, nós tiramos a sorte grande de ter um cara que tem um compromisso desse com o povo brasileiro, que tem uma transparência dessa, com todos nós, não tem medo, que gosta de tocar as pessoas, que gosta de estar na rua, que não gosta de acumular patrimônio, que não negou as suas origens. Quer dizer, a ausência desse cara com essa violência toda do nosso horizonte social e político causa uma desorganização muito grande no país. E é isso que nós estamos vivendo agora. É uma desorganização de um nível que chega a abalar a própria linguagem. Você percebe que os sentidos políticos não se estruturam mais, não se constroem mais, as pessoas não conseguem mais se fazerem entender diante de um país devastado pela falta de comunicabilidade generalizada que foi ocasionada por uma sequência de truncamentos e de blefes e de propagação de fake news, etc. Até no campo da esquerda nós estamos com um problema nesse sentido também, mas muito menos problemas do que muita gente imagina. Chegando no fim da live, vou tocar uma música pra vocês. Vamos lá? Vamos pra música? Manda coraçãozinho pra mim. Chegou a hora de tocar a música pra gente encerrar essa live do Conde. Vou ligar aqui a nossa caixa. Primeiro desligar o ventilador. Tudo bem aí? Tudo bem? Cadê o coração? Manda o coração pra mim. Lá no Rio, foi algumas pessoas que nunca viram a live, elas foram lá
no Cine Virtual na Lapa. E aí, durante a apresentação, eu não sei se vocês... Tem trechos da apresentação que depois eu vou querer... Eu vou ver se eu consigo... Eu não consegui ainda, não tive tempo de baixar o vídeo e divulgar. Mas a apresentação lá, eu também pedia coraçãozinho, enfim, foi uma coisa muito, muito carinhosa, muito dinâmica também, como só ia acontecer aqui nas nossas lives. Aí quem nunca viu falou assim, pô, mas isso aqui é um programa de auditório, velho. Que negócio é esse? Que eu pedia coraçãozinho lá e todo mundo levantava o coraçãozinho, assim. Foi muito simpático, foi muito legal. Vou tocar pra vocês uma música do Chico César, que eu gosto muito, que me veio muito forte hoje aqui, que é Caicó Arcaico. Meu peito catolaico, tudo é descrença e fé. Caicó arcaico, meu casque malarmaico, tudo rejeita e quer. Caicó arcaico, em meu peito catolaico, tudo é descrença e fé. Caicó arcaico, meu casque malarmaico, tudo rejeita e quer. É 100, milhão e vintém, todo mundo e ninguém, pede chique, chique, pede flor. Relabucho, velório, videogame, oratório, haiku, simplório, amor sem fim, desamor. Caicó arcaico, em meu peito catolaico, tudo é descrença e fé. Caicó arcaico, meu casque malarmaico, tudo rejeita e quer. Sexo naie, oxente, oxite, Cega Deraldo olhando pra mim, Moonwalkman. Sexo noie, oxente, oxite, Cega Deraldo olhando pra mim, Moonwalkman. Caicó arcaico, em meu peito catolaico, tudo é descrença e fé. Caicó arcaico, meu casque malarmaico, tudo rejeita e quer. Essa foi Caicó arcaico do Chico César. Grande abraço para todos vocês, finalizando mais essa live do Conde. Muito obrigado pela presença, sempre bom ter vocês aqui pertinho pra gente conversar, pra gente tocar, pra gente se abrir, pra gente poder desabafar um pouco também, brincar, e nós estaremos aqui mais uma vez amanhã juntos pela democracia e por Lula livre. Um beijo pra vocês. Valeu.